Boas-vindas ao canal da Escola EMA. Eu sou a Cris e por aqui nós temos muitas dicas de mercado, de vendas, de tecnologia, de marketing, de comunicação para o seu artesanato vender muito mais e vender muito melhor, com mais excelência de atendimento e fugindo daquela história do o cliente não dá valor, ok? Bora lá, minha gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um comentário que eu recebi ao longo dos vídeos que eu fiz para vocês sobre a série de marketplace alternativos para vocês substituírem, né? Principalmente para quem tinha produtos no Elo 7. E sem o Elo 7, vocês começaram a procurar para onde vocês levariam os produtos de vocês. E teve um tipo de comentário específico que eu recebi em vários vídeos, dizendo mais ou menos o seguinte: mas lá está muito pequeno ainda, não tem divulgação, aí eu não consigo vender. Esse tipo de comentário não é surpresa, porque eu trabalho com empreendedores e principalmente com artesãos desde 2021, quando eu criei o Ponto de Performance oficialmente, mas ele precisa ser quebrado, gente, porque isso é um mito, isso é uma ilusão. Não dá para a gente continuar insistindo em querer vender hoje, nesse momento de planeta que a gente está, como se a gente estivesse 10, 15 anos atrás. Não há retrocesso em relação a isso, tá? Tecnologia é maravilhosa, tecnologia encurta caminhos, faz a gente chegar numa pessoa no Japão que, de repente, olha um site, um e-commerce, uma rede social nossa, deseja comprar o nosso produto. Se não fosse assim, ela nunca chegaria, certo? Agora, essa ideia de que você tem que ficar na dependência do marketplace para conseguir vender, não existe isso. Isso é uma mentalidade de uma pessoa que está afim do troco no final do mês, não de uma pessoa que tem um negócio. Tem um negócio de artesanato, de manualidades. O marketplace é um lugar, um facilitador para a sua venda acontecer. O marketplace seria a sua área comercial operacional. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem disposição, fôlego, braço, dinheiro para montar um e-commerce seu, o marketplace supre essa fase, como se fosse uma ponte, mas ele não tem obrigação de divulgar o seu trabalho. A função de divulgar o seu negócio é sua. Você é o gestor ou a gestora do seu negócio. E o empreendedor ou a empreendedora que vai para o marketplace com essa mentalidade, esquece. Se vender um por mês é muito, independentemente de qual marketplace seja. Você até pode fechar anúncio no marketplace, pagar um extra por mês para o seu anúncio, o seu produto aparecer primeiro. Mas você tem que ter consciência de que o seu trabalho no ecossistema do seu negócio tem que acontecer por você. Tenha você o seu e-commerce, esteja você em um marketplace. Tira da cabeça de vocês essa ilusão, porque vocês vão sofrer e ficarão com o produto encalhado. Porque você está jogando na mão de uma ferramenta, de uma plataforma que tem como finalidade abrigar todo mundo, uma função que não é dela. O que ela tem que entregar para você é um painel de controle bem feito, com inteligência estratégica para você bater o olho lá e ver o que você está vendendo, para quem você está vendendo, como você está vendendo, em que jornada desse comercial o cliente desistiu do seu produto e saiu. É maravilhoso que esse marketplace também entregue ao seu cliente um ambiente seguro, que essa pessoa entra para fazer compra e fala: nossa, que delícia comprar aqui. Entregue a sua vitrine para as pessoas verem. Mas a função do seu comercial, a função de levar o cliente de uma rede, de um link, de qualquer lugar até o marketplace é sua. O negócio é seu. Encare esse marketplace como uma ferramenta, uma plataforma que substitui o operacional. Eu não preciso me preocupar com esse operacional, o marketplace faz. Mas o pré-venda, a venda e o pós-venda, eu preciso assumir a direção disso. É assim que o empreendedor que tem objetivo de crescer com o artesanato dele, não estou falando nem em escalar, tá? Eu estou falando de crescer
Tipo, ao invés de vender um suplá, vende 10 no mês. Completamente possível de você fazer, de repente você tem só tem pronta entrega. Um empreendedor que faz home decor, que faz amigurumi, que faz qualquer produto, macramê, acessórios, qualquer produto, consiga vender 10, 20 vezes mais no mês do que está vendendo agora. A maioria de vocês que chega para mim reclamando, reclama, vem com a reclamação do cliente não dá valor, ou nessa ilusão do a ferramenta ainda é muito pequena, se não tem divulgação eu não consigo vender. Não entendeu que o poder está em vocês. A força está em vocês. Essa plataforma é uma ponte, tá? Eu usei uma palavra, ainda fiz assim, que é o ecossistema. O que é isso? Isso é uma metodologia que eu aplico na minha vida desde 2010, quando eu montei a minha marca de acessórios. Eu ainda estava no corporativo e tinha um negócio paralelo e tive chefes a vida toda que maravilhosamente me apoiaram muito no meu empreendedorismo. Essa é a vantagem de você trabalhar em startups de tecnologia. Todo mundo acha incrível que você tenha mais de um negócio, tá? Depois que eu pausei a marca, eu continuei trabalhando com ecossistemas meus e de mentorandos, meus e de alunos no ponto de performance. E hoje eu tenho 6 canais aqui no YouTube, 2 ainda são embriões, os outros já estão começando a crescer. 3 desses canais têm plataforma de conteúdo, plataforma com cursos e mentorias. Ecossistema é o que eu ensino para as minhas alunas. E quando eu falo ecossistema, eu não estou falando de você ter que ter presença em 25 lugares. Porque para quem faz o trabalho inteiro, a produção toda de ponta a ponta, como é o caso de uma arte em manualidade, é muito surreal isso. Contando que vocês tenham vida, tenham pares, tenham pais, às vezes idosos, tenham filhos, netos para cuidar. Não dá, a gente sabe. Mas você consegue ter uma inteligência estratégica e criar um ecossistema que atenda às necessidades do seu negócio, tirando você da dependência de uma rede social que muda toda hora e toda hora você tem que estar refazendo a sua estratégia de posicionamento, de comunicação, de venda. E também te blinda dessas situações como que, infelizmente, vocês passaram recentemente, que aconteceu com a história da Lucete. O ponto de performance, que trouxe muita gente para cá, aliás, muito obrigada, é uma empresa de educação. Por lá eu ensino empreendedorismo, ecossistema para todos os segmentos. O Oratória de Performance, gente, é um curso completo de comunicação. Eu ensino a vocês persuasão, técnicas de negociação, eu ensino a vocês oratória para vídeo, eu ensino a vocês o poder da imagem, o que as cores, as formas simbolizam, como vocês usam isso a favor de vocês, quando vocês têm que ir para frente do vídeo mostrar um produto de vocês. Ou para quem não quer aparecer, como mostrar esse produto. A importância do que está em volta de vocês. Como vocês constroem essa narrativa, o famoso storytelling, mesmo que seja para construir um vídeo, para apresentar o produto em um bazar, em uma feira. Tudo isso eu ensino para vocês no Oratória de Performance. A Diamond é a mentoria que eu falo exclusivamente com você, é comigo, tá? Ao vivo, real time, ali eu e você, passando um pente fino no seu negócio. Tem a Express, que é 1 hora apenas, e tem a Diamond completa. Eu faço com vocês treinamento dos arquétipos, a gente vê quais são seus arquétipos de essência, como você usa isso a favor das suas vendas, da sua comunicação. Então, são ecossistemas que eu construí. E eu nem uso a Meta ativamente, eu não tenho me sentido conectada a Instagram, não uso o Facebook praticamente, uso o WhatsApp, mas não uso o TikTok também. Então, eu consigo sustentar ecossistema dos meus negócios de outras formas. O que é isso? Isso é fruto de 25 anos de mercado. Isso é testar em mim o que eu uso para vocês. Eu tenho alunos meus que hoje têm um ecossistema de 3, 4 ferramentas e tudo isso faz uma comunicação tão redondinha. Cara, acabou a Lucete, beleza, no dia seguinte elas estavam vendendo. Ninguém ficou desesperado. Uma delas agora já está estudando a possibilidade de criar o próprio e-commerce. Então perceba que quanto mais resistência a gente cria para o óbvio, gente, maior é o nosso prejuízo.
Quanto mais a gente finge que não quer ver para onde o mundo está caminhando, pior é para a gente. A tecnologia pode enlouquecer ou enriquecer, alegrar, trazer leveza para vocês. Tudo vai depender do olhar que você tem para o que você faz. A minha missão com vocês em todos os núcleos, inclusive no canal Cris Cardoso, em que eu falo de tendência de consumo, de beleza, resenha, dica, o que está usando, desfile do fulano, o que é? É inspirar vocês, é trazer informação para vocês. Aqui nós falamos especificamente exclusivamente do artesanato. No ponto de performance, eu ensino comunicação, marketing, estratégia, ferramentas. Em cada núcleo, a essência do arquétipo, que é o meu projeto mais novo, um bebê, pequenininho. Eu vou ensinar para vocês a força dos arquétipos para vocês aplicarem na marca pessoal de vocês. Aí tem mentoria, tem curso, para quê? Para você conseguir ter mais força. Eu entrego mastigado, de fonte segura, aquilo que você teria que ficar catando por meses na internet para conseguir montar um franque e usar no seu negócio. Eu venho da raiz do artesanato, eu comecei as primeiras técnicas com 6 anos de idade. Eu sei que não é bolinho a gente entregar um vestido inteiro de crochê e chegar numa loja no centro da cidade ou num e-commerce, na internet, no marketplace, e ver alguém vendendo aquilo por R$100. Eu sei o quanto é duro isso, mas você só vai conseguir sair dessa ciranda se você arregaçar sua manga e pensar: eu preciso entregar valor. Eu preciso que o cliente que está do outro lado me enxergue na potência do meu negócio. Não me enfie numa baciada de comparação por preço. E isso não está na mão do cliente. Por isso eu brinco com vocês que aqui ninguém entra e continua dizendo é que o cliente não dá valor, não. Chamo para a nossa autorresponsabilidade. Se o cliente não está valorizando, eu tenho que fazer o meu dever de casa. Eu tenho que olhar para dentro e ver como eu estou trabalhando o meu negócio dentro do meu ecossistema. Eu preciso olhar como eu me comunico, como eu apareço no vídeo. Eu vim gravar para vocês toda bonita, botei um acessório de lenço aqui, fiz uma maquiagem básica. Eu tinha acabado de gravar um vídeo para o canal Cris Cardoso sobre corretivos. Eu falei, eu vou gravar para as meninas. Imagina se eu tivesse aparecido aqui, gente, do jeito que eu estava, depois que eu tomei banho, me arrumei, coloquei roupa, mas assim, sem nada no meu rosto. Seria tão atrativo quanto? Não. Não, por quê? Porque eu dormi mal, eu estava com uma olheira aqui. Se eu tivesse dormido super bem, tivesse acordado assim, outra coisa. É questão de nós nos colocarmos sempre no lugar de quem olha para a gente. Se a gente entra de qualquer jeito, a gente está passando uma comunicação. Se a gente diz para a pessoa, eu me preparei para que você se sinta especial ao olhar para mim, a gente passa outra comunicação. Não tem a ver só com vaidade. Não tem a ver só com, mas o que importa é o meu conteúdo. Inclusive, na newsletter essa semana, que eu soltei para vocês, pelo ponto de performance, é gratuita. O link está aqui, você recebe na tranquilidade do seu e-mail e me lê tranquilamente quando você está tomando seu cafezinho, seu chá, o seu suquinho, tá? Eu mando para vocês por lá. Eu falei exatamente isso. Nesse momento que a gente está vivendo, essa história de só meu conteúdo basta, não existe mais. Devore os conteúdos daqui, maratone, porque mesmo que seja um título de alguma coisa que você diga assim, eu já sei isso, vai ter alguma coisa no meio do vídeo que vai te dar um estalinho, uma ideia. Eu espero que isso, inclusive, valha o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Maratone, inscreva-se no Ponto de Performance também. Acompanha o Cris Cardoso. Meu ecossistema todo se autoabastece. Para quem tem negócio, tudo que eu tenho importa. Tudo, todos os canais que eu tenho aqui, para quem tem negócio, importa. Se você não quer ser a pessoa do troquinho, que a cliente paga 40 e aquilo ali que você tem que se virar para tudo que você quiser fazer no final do mês, e quiser ser uma empreendedora ou um empreendedor que realmente prospera com a manualidade que faz, eu recomendo que você se capacite. Cris, eu amaria fazer a Diamond com você agora, mas no momento eu não tenho grana, não dá. O conteúdo está gratuito aqui para vocês. Aqui no Pop, no canal Cris Cardoso, todos os links ficarão dentro do box descrição deste vídeo.
Ao lado do título tem um mais desse tamanico, quando você clica ali, tem um retângulo, às vezes já abre tudo, às vezes abre só com as estatísticas do vídeo, vai ter outro mais, aí você clica ali, todas as informações ficam aqui para vocês. Tem muito conteúdo para vocês. E conteúdo de segurança. Quem estuda comigo, quem está comigo desde o primeiro ano do Ponto de Performance sabe que eu não sou a pessoa das gambiarras e pessoa truqueira, que eu detesto essas coisas. Uma perda de tempo, não gosto que as pessoas façam isso comigo, não faço isso com vocês, tá? Capacitem-se, capacitem-se. É assim que vocês vão sair desse discurso do cliente não dá valor e do se não tem divulgação, eu não consigo vender. Isso não é assunto da plataforma, é seu. Você tem que criar a sua estratégia de comunicação para conduzir o seu prospect ou o seu lead até o marketplace. Dali a venda acontecer. Observa como você manda os seus produtos. Que tipo de experiência o cliente tem quando ele abre a sua caixa. Observa como estão os seus canais de comunicação. Se eu chego lá agora, o que eu vejo? A iluminação que você colocou nas suas fotos é gostosa? É uma iluminação que me inspira a comprar? Ou é aquela luz instalada da cozinha que a gente tem, que é meio prateada? Porque você já fez de qualquer jeito e você diz, ai, saco, detesto comunicação. Ouço muito isso também, não levo para o pessoal, prometo. Tá? Eu tenho uma aluna que até hoje fala assim para mim, ai, Cris, meu sonho é só fazer o meu produto. Eu digo, ai, amor, você quer mais alguma coisa? Bebê? Gente, você tem R$6.000 para pagar para um estrategista de marca trabalhar para você, para cuidar de tudo isso para você, sem você botar o dedito? Se tem, beleza. Se não tem, é você mesmo que tem que fazer. A pessoa que trabalha nesse modelo individual chama-se One Person Business, o negócio de uma pessoa só, o negócio individual. Eu vivi por anos, década, assim. E até hoje eu coordeno tudo o que eu faço. Eu produzo, eu escrevo, eu gravo, eu edito, eu upo, eu interajo com vocês. Se eu tenho parceria para tecnologia, às vezes é alguma coisa que eu não sei fazer, ou uma outra parceria para me ajudar num material, numa mídia, num vídeo, é parceria. Mas eu criei ecossistemas que eu consigo gerenciar e eu consigo dar conta. Cada um tem um ritmo de vida, gente. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 6 negócios e mais o cliente que eu atendo. Conta ainda com estratégia de comunicação e branding, e mentorias, e lives dos cursos. A questão, na maioria das vezes, não é que não haja tempo para você cuidar do seu negócio. É que você está distribuindo o seu tempo de uma forma que não te beneficie para o que você realmente quer. E não é fácil, não acha que, nossa, então sou eu só. Não. Aqui no YouTube eu tenho 6 canais hoje. Um deles está meio parado, então eu vou contar 5, tá? 5 canais aqui no YouTube. Desses 5, 2 são novos. Novos pequenos de verdade. O Essência do Arquétipo, por exemplo, deve ter 10 inscritos lá. Eu estreiei semana passada. Agora, os outros já trabalham com o ecossistema. Todo mundo tem site, todo mundo tem área de artigo, todo mundo tem newsletter, todo mundo tem canal. Eu uso a aba de postagens aqui. Tem no Insta e o que tem no TikTok, tanto do Cris Cardoso quanto do Ponto de Performance, é acervo, é passado, e eu ainda deixo as redes lá, porque vários de vocês que querem falar sobre mentoria, aula express, alguma coisa assim, às vezes não se sentem confortáveis de deixar um comentário aberto para falar de dinheiro, para falar de quanto está ganhando, da dificuldade, etc. Então, vocês me chamam por DM, então as redes ficam lá. Mas eu não utilizo hoje. Só para DM, avisar coisa para vocês por stories. E quando eu participo de podcast, etc., me marcam em collab, é gentil que a gente retribua. Então, aí eu compartilho também. É isso. E ainda assim, o meu ecossistema funciona, roda e eu vendo. Então, perceba que é muito mais sobre organização. Não foi fácil chegar nesse planejamento final que eu hoje aplico e ensino, por isso ele é cobrado, obviamente, é muito justo, certo? Mas funciona. Funciona, e depois que essa roda pega velocidade, ela vai que vai. Vai que vai. Então, você está no caminho e está seguro ou seguro. Vocês já estão aqui aprendendo sobre isso. Primeiro passo para vocês,
fazer essa análise que eu sugeri para vocês olharem os canais de comunicação e de vendas, observar como é a experiência do cliente de vocês nesses canais, ok? E ver também como você está trabalhando a favor do seu negócio em relação ao seu comercial. Esses são os primeiros passos para que você consiga sair dessa cilada de achar que a função de venda é do marketplace. Não é, a função é sua. Dúvidas são mais que bem-vindas, deixa aqui nos comentários que eu faço outros conteúdos para vocês também. Quem ficou comigo até agora, confira, por favor, inscrição, o like, que muito me ajuda. E se você tem tua galera por aí, e você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo, encaminhe esse vídeo também, minha gente. É pra gente crescer no que a gente fizer, nos nossos negócios e viver com mais leveza, entregando a nossa arte, o nosso sonho, aquilo que a gente acredita para embelezar, facilitar e otimizar nossa vida e o mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.